Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse o Senhor: ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas, no entanto, foram os vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras dos vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a essa geração do sangue de todos os profetas derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência, vós mesmo não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, dia 17 de outubro, quinta-feira, hoje nós celebramos a memória desse grande santo da igreja, Santo Inácio de Antioquia, que foi discípulo de São João Evangelista. Nós estamos falando de alguém do primeiro século, Santo Inácio, que morreu por volta do ano 108. Veja, o Evangelho terminou de ser escrito, o Evangelho de São João, por volta do ano 100. Nós estamos falando aqui do ano de 108. Então nós temos aqui a era que é chamada de era, ainda saindo da era apostólica, indo para a era subapostólica, mas nós estamos aqui falando de um período muito próximo dos apóstolos. Muito, muito próximo. São João é o último apóstolo a morrer por volta do ano 100, ali por onde termina também o Evangelho de São João. Nós estamos falando aqui de alguém que morreu no ano de 108. E é interessante que Santo Inácio de Antioquia é quem pode nos explicar melhor esse Evangelho de hoje. Jesus que está dizendo para aquelas gerações: olha, ai de vós, porque vocês mataram os profetas. Eu enviei profetas. O sangue dos profetas está clamando desde o primeiro profeta Abel até Zacarias, que foi morto entre o santuário e o altar. E claro, por aqui passa quem? Por aqui passa Santo Inácio de Antioquia. Quem foi Santo Inácio de Antioquia? Esse que foi, ele que queria ser o trigo de Deus, trigo que é triturado. E ele queria ser triturado. E de fato, ele foi. Ele foi. Santo Inácio foi bispo de Antioquia, discípulo de São João. Quando Domiciano perseguiu a igreja, Santo Inácio conquistou a paz para o seu próprio rebanho através de jejum e de oração. Porém, de sua parte, ele desejava sofrer por Cristo. No ano de 108, Trajano foi a Antioquia forçar os cristãos a escolher entre a apostasia ou a morte. Nós sabemos aqui, só fazendo um aspa para aqueles que possam não saber o que é a apostasia. A apostasia é um dos pecados graves contra a virtude da religião. Nós temos aí o cisma, a heresia e a apostasia. O cisma é a divisão, é o rompimento com a fé. A heresia, a palavra grega que significa héresis, significa escolha. Escolher no que quer crer. Então o herege não é aquele que não crê, mas é aquele que não crê totalmente. É aquele que escolheu naquilo que ele quer crer ou naquilo que ele não quer crer. Não. Na fé católica nós pegamos o pacote completo ou nós nos tornamos um herege. E a apostasia. A apostasia, que é a pior de todas, ela é a negação da fé. É como uma pessoa que acreditasse nos sacramentos e da noite para o dia ela nega todos os sacramentos. Isso é a apostasia. Ela é uma negação total da fé, né? Isso é apostasia. Então, esse
Trajano, ele queria impor: ou vocês apostata da fé, negue a fé de vocês, ou então vocês vão morrer. Simplesinho assim. Foi o que ele colocou, né? E ele dizia para Santo Inácio: quem és tu, pobre diabo? Disse o imperador quando Inácio foi levado à sua presença, que toma nossas ordens por nada. Não chames de pobre diabo, respondeu Inácio, a quem traz consigo Deus. Olha a autoridade desse homem, irmãos. Olha a autoridade de Santo Inácio. Não chame de pobre diabo aquele que traz Deus consigo. E quando o imperador lhe perguntou o que queria dizer, Inácio explicou que carregava em seu coração o Cristo que se deixara crucificar por sua causa. Olha que coisa maravilhosa. Então o imperador o condenou a ser feito em pedaço pelas feras em Roma. Santo Inácio agradeceu a Deus. Olha, Santo Inácio agradeceu a Deus por honrá-lo de tal modo, prendendo nas correntes de São Paulo seu apóstolo. Viajou a Roma, escoltado por soldados e desprovido de qualquer temor, exceto aquele de perder a coroa do martírio. Foi devorado por leões no anfiteatro romano. As feras selvagens não deixaram sequer uma migalha do seu corpo, exceto uns poucos ossos que foram armazenados com toda reverência em Antioquia, até sua remoção à igreja de São Clemente em Roma em 637. Após a sua morte, Santo Inácio ele apareceu em visão a vários cristãos, estando de pé, intercedendo por cada um deles. Meus irmãos, aqui está a realidade do que é ser cristão. Aqui está a realidade do que é ser profeta. Jesus, depois que disse a verdade, porque a verdade nem sempre ela é agradável, ela incomoda. E olha, eu digo para vocês, continua do mesmo jeitinho, talvez até um pouco pior. Talvez nós não somos jogados no anfiteatro para ser devorado pelas feras hoje. Ainda não. Talvez não. Mas há hoje um martírio chamado de martírio branco, e que é tão ruim ou pior do que aquele de ser comido pelas feras. É o cancelamento, é a indiferença, é a perseguição, né? Está aí. Hoje, o martírio se tornou sinônimo de cancelamento. Não, ele não quer pensar conforme o mundo, a massa, então vamos cancelá-lo. Nós estamos vendo isso acontecer. Nós somos cancelados. Nós vimos aí as redes sociais do Instituto Hesed, do Frei Gilson. Diz a verdade, né? Uns estão só rezando. Corta, cancela. Falou a verdade, derruba o canal, derruba a transmissão, derruba tudo. Não, o mundo não quer. Satanás, ele não quer a verdade. Não quer. Quando nós começamos a falar a verdade, diz aqui, olha como termina o texto do Evangelho. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus, que representam hoje tudo aquilo que é hostil a Deus, tudo aquilo que é hostil à verdade do Evangelho, porque quando nós ouvimos a verdade e não queremos sair dela, aquilo incomoda a gente. Então eles começaram a tratar mal. Quantas vezes nós somos maltratados por causa do Evangelho? Simplesmente por carregar uma verdade de Cristo. Eu não sei se você experimenta isso, né? Mas eu experimento isso. Eu sei exatamente de pessoas que não gostam de mim. E não gostam de mim porque não tiveram o menor problema comigo. Mas não gostam de mim simplesmente porque tento carregar a verdade de Cristo. E olha que eu não sou nada, mas não gostam. Simplesmente por esse fato, né? Então, a gente muitas vezes somos maltratados ou tratados com indiferença. E muitas vezes somos provocados sobre muitos pontos. Quem de você, querido irmão, não foi provocado ainda por muitos pontos? Essa história de Maria, essa história de fé, e vão pensando textos na Bíblia, vão levantando situações e vão jogando para você, para poder armar alguma cilada, para te pegar em alguma palavra que saia da sua boca. Eu tenho feito um esforço enorme para vigiar isso aqui chamado língua, porque muitas pessoas estão esperando, né,
uma palavra da nossa boca para poder nos condenar. Tudo que você disser pode ser usado contra você no tribunal desses homens aí iníquos que querem arrumar uma palavra, que querem, além de te tratar mal, além de te provocar, além de armar 1001 ciladas, esperando uma única palavra, esperando um pequeno deslize seu para jogar tudo isso no ventilador, jogar primeiro na sua cara e depois jogar tudo isso no ventilador, porque, na realidade, eles continuam perseguindo Jesus. Jesus que você carrega, querido irmão. É muito sério isso. Hoje, no dia de Santo Inácio, que a gente possa também, primeiro, não ficar com medo de nada disso. Segundo, mais difícil, desejar como Santo Inácio, sofrer tudo isso por Jesus com alegria. Com alegria. É isso que a gente quer. Sofrer tudo isso. Pedir ao Espírito Santo que Ele nos dê força para que nós possamos passar por tudo isso em graça, em glória. Diz o texto no Martírio de Santo Inácio de Antioquia, que a leitura do Evangelho hoje não diz, mas quando nós lemos as atas do Martírio de Santo Inácio de Antioquia, diz que os seus seguidores, aqueles que caminhavam com Santo Inácio e sabiam da santidade dele, queriam fazer de tudo para dar um jeito de livrar Inácio. E ele falou, não façam isso, não façam isso. Eu quero ser o trigo de Deus. Por favor, ele inclusive brigou com as pessoas, não façam isso, não roube isso de mim. Olha, não roube isso de mim, não roube o martírio dele. E é lindo, e diz que Santo Inácio foi para Roma cantando, como se estivesse indo para uma festa. Gente, só os santos, só quem está muito cheio de Deus e quem tem certeza plena da vida eterna, age como esse homem agiu. Que a gente possa ter um pouquinho da força de Santo Inácio e do Espírito que movia ele, e nós faremos proeza com nosso Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus te abençoe. Salve Maria Imaculada.